Olá, pessoal. Nós vamos agora fazer um overview do Orbis, né, que é a melhor e maior plataforma de suporte a decisões tributárias para a sua empresa, para o seu escritório contábil ou para você que é aí um consultor tributário e fiscal. Então, vejam vocês que essa é a landing page, já tem um pequeno vídeo no canal falando dela, aonde ela dá aqui todas as características da plataforma, né, o porquê que ela existe, fala aqui das economias, os dos benefícios que a plataforma pode trazer para você, um mapa de decisão, que é o principal, a espinha dorsal do Orbis, né, uma estrutura de decisões composta aqui em 6 passos, nós vamos falar disso. Depois você tem aqui a segurança em que foi estruturada a plataforma, né? Isolamento por tenant, por CNPJ. Foi pensado aqui na LGPD, né? Com um DPO designado, né? SLA de entregas, né? E foi também, temos aqui um trial, você pode acessar e testar gratuitamente, fazer 3 consultas e mesmo gerar um mapa de decisão sem custo algum, para que você entenda e sinta como que a ferramenta pode ajudar você nas suas decisões fiscais e tributárias. E entendendo que o público-alvo, pessoal, é para quem de fato responde por decisões tributárias. Você pode ser um consultor independente, pode ser um escritório contábil, ou mesmo um gestor tributário de uma empresa que precisa ter decisões validadas, documentadas, né, e registradas, ok? Aqui você tem alguns benefícios em relação a outras opções, respostas para quem decide e os planos, né? Nós temos um vídeo aqui falando especificamente dos planos, né? Onde você pode ter aqui um plano Starter ou um plano Pro, ou se você quer algo mais ainda aprofundado, entre em contato conosco e teremos um prazer em poder atender você. Então, resumidamente, essa é a landing page, é onde você, ao clicar aqui, se você já tem uma conta criada, você entra aqui e vai fazer o login com a sua conta. Caso contrário, você volta naquela página do Orbis e clica aqui em testar grátis, onde você preenche os campos, cria a sua conta gratuitamente, ok? E já vai então para o teste da ferramenta. Já tendo a conta, eu vou aqui fazer o login com a minha conta que eu tenho para poder fazer aqui as nossas demonstrações, né? E você vai vendo aqui o fluir da ferramenta, né? Essa é a tela inicial de entrada, onde você tem aqui à esquerda, né, o menu principal, com aqui, olha, uma análise mais simples, né, mas nem por isso rasa, é uma análise aprofundada, um mapa de decisão, que é a espinha dorsal do Orbis, onde você coloca aqui qual é a sua dúvida, qual é a sua a consideração a ser feita em relação à reforma tributária. Tem dúvida de como proceder? Clica aqui em dicas que ele vai explicar melhor como você preencher cada um dos campos aqui, né? E ele vai depois seguindo passo a passo aqui e você vai acompanhando isso conforme você for gerando as suas dúvidas no mapa de decisão. Os documentos que forem criados pelo seu time ou por você, você pode depois transformar isso num PDF. Aqui alguns exemplos. Então, você tem um mapa de decisão aqui de uma empresa de tecnologia, no modelo SaaS B2B. Você clica nessa decisão e ele te dá aqui um resumo da mesma, né? O que ela foi feita, tá certo? E aqui você tem simuladores, olha que bacana. Você tem aqui um simulador de carga da reforma tributária, também tem um vídeo específico no canal para isso, né? Você tem aqui um menu do split payment, você pode simular como que ficará o split payment para o seu negócio, né? Onde você preenche aqui esses campos de faturamento mensal, percentual de vendas à vista, vendas a prazo e assim por diante, e créditos a compensar, aqui também explicando, olha aqui, ó, os campos, o que cada um significa. Se você clica em simular, note que ele já gera aqui embaixo, né, o impacto por modalidade de split payment para o seu negócio.
né, um inteligente, um simplificado, em contingência, e deixa aqui uma recomendação para que você siga ou não. Se você quiser dar início a uma análise com base nesses parâmetros que você colocou, ele vai voltar para o mapa de decisão já carregando isso. Créditos, né, que você possa ter aquisições para mapeamento, se são insumos diretos, serviços, uso-consumo e assim por diante. Sempre seguindo a lógica de explicar o que significa cada um dos campos para que você vá preenchendo, né? Você vai adicionando item, mapeia crédito, se você clica aqui, ele também gera aqui embaixo, né, o que significa o mapeamento dos créditos IBS e CBS. Se você vai fazer uma reestruturação na sua empresa por conta disso, você pode ir aqui também inserindo unidades e você analisa essa reestruturação. Note você que ele sempre vai gerar aqui embaixo aquela simulação. O impacto do imposto seletivo, né? O impacto no caixa. Muitas empresas preocupadas sobre o impacto que a reforma tributária vai trazer para o caixa do seu negócio. Então você vai, coloca aqui, né? Ou seja, o seu setor, se você tem um KNAI específico que você quer tirar uma dúvida, né? Aqui você vai colocando o seu faturamento, a mensal bruto, percentual de insumos com crédito IBS, CBS, o percentual de fornecedores em dia com o fisco. Tudo isso são premissas, né, abstraídas da legislação que nos permitem fazer esses cálculos, essas simulações, né? De novo, isso não é algo fechado, tá, pessoal? Mas é uma simulação. Olha você aqui que ele nota aqui uma simulação indicativa para que você planeje gerencialmente no que tange aqui a impacto no caixa. E da mesma maneira, o impacto no seu DRE, caso você queira também explorar isso, né? Você simula aqui, coloca o preenchimento correto, as informações corretas em cada campo, clica lá em simular um DRE e em função daquele preenchimento, ele simula para você qual é o impacto no seu DRE. Aqui são bases de normas, esta é a real inteligência do Orbis, aonde semanalmente nós vamos fazendo upload de toda a publicação feita pelos órgãos oficiais. Temos desde as leis originais aqui da reforma tributária, a LC 214, 227, você tem notas técnicas do CBS, você tem um guia, né, dos CEGIBs, notas técnicas do conhecimento de transporte, IN é uma instrução normativa, no caso da Receita Federal. Então, sempre que tiver algo novo, nós estaremos fazendo o upload. Você clica aqui manualmente, se quiser, mas semanalmente ele já tem um gatilho onde ele faz uma verificação nos principais sites oficiais em relação à reforma tributária e traz para nós se há ou não alguma publicação nova e você vai fazer, né? Nós vamos fazer a curadoria disso. Vejam vocês que aqui no Diário Oficial tem uma, no Cijuto já temos 13, né? No CBS nós temos 2, e a gente vai verificar se faz sentido ou não subirmos esses documentos aqui para a base de conhecimento do Orbis. Então, para fechar, eu quero aqui fazer uma demonstração rapidamente aqui de uma dúvida muito comum, né, onde nós podemos ter aqui numa média empresa, numa pequena empresa, né, sobre a reforma tributária. Você escreve aqui com a sua linguagem, né? Então, sem ser aqui influenciado, mas eu vou pegar estes exemplos aqui, ó. Somos um supermercado com faturamento anual de 20 milhões, né? Lucro presumido, né? E queremos saber como ficará o split payment para uma empresa do nosso segmento com a partir no período, né, da reforma.
vou colocar entre parênteses aqui, você pode colocar lá, eu que sei, né? Entre janeiro de 27 a dezembro de 33, por exemplo, né? E você olha aqui, ó, os trechos consultados, vejam vocês que eles podem ser mais rasos ou mais profundos. Então, quanto mais trechos consultados eu colocar, mais lenta ficará a decisão, a resposta que ele vai trazer. Eu vou deixar no padrão, que é 5, o que a, não vai impactar a precisão da resposta. Então, enquanto ele trabalha aqui, ele vai verificando a vigência das normas. Eu estou deixando de propósito para que você veja também a latência, né? Porque, além disso, ele também vai consultar uma LLM. Uma coisa que eu não falei, pessoal, é que a diferença do Orbis para uma LLM de mercado é que a LLM ela é generalista. E a base de conhecimento, a base de normas do Orbis faz com que ele seja um especialista. Ele pega essa consulta, trata através da disciplina RAG, né, da inteligência artificial, juntamente com transformando isso num banco de dados vetorial, né, e compila, né, e traz uma resposta à consulta que você eventualmente esteja fazendo, né? Então, gera análise, veja vocês que ele vai mostrando o que ele está fazendo, né? E traz aqui, olha que bacana, ele traz aqui um sumário executivo, notem que ele traz aqui uma governança da análise, qual é o grau de consolidação, se tem força de contratese ou não, um scoring de confiança, deixa aqui um aviso muito claro, né? Olha, tem um risco alto de planejamento tributário inadequado para caso você não o faça. Ele fala, olha, se o split payment for implementado mais lentamente que o previsto, você pode estar pagando o tributo direto ao fisco desnecessariamente e assim sucessivamente, né? Então veja vocês que tudo embasado, tudo revigorado, né? Note vocês aqui que na resposta da análise que ele traz para a nossa pergunta, ele falou, olha, para o seu supermercado, o split payment será implementado de forma gradual entre 27 e 33, começando com operações de varejo, né, em pagamento eletrônico, cartão, Pix, transferência, onde o sistema vai segregar o CBS e o DBS de maneira automática. Deixa aqui a carga tributária que vai ficar referente ao seu negócio, entre 3,65 para aproximadamente 9,24 sobre o faturamento, né? O risco crítico, né? A segunda parte da mensagem é que enquanto o split pay não estiver 100% operacional no seu segmento, você pode optar por pagar o tributo diretamente ao fisco para garantir crédito integral dos fornecedores, né? Então, note, pessoal, isso aqui é uma análise que não substitui um parecer jurídico ou contábil, né? Se você está no seu supermercado, leve isso para o seu contador para que ele valide, né, com você. E aqui ele deixa, pessoal, o mesmo texto, só que segregado por público, né? O que significa essa resposta para a área financeira? O que significa essa resposta para a área jurídica, né? Para o compliance? Ele coloca aqui, olha que bacana, olha, um risco de autuação moderado, alto, quanto à natureza do split payment, um contencioso provável quando o crédito de fornecedores de transição, multas por posicionamento inconsistente. O que significa isso para a área tributária? Se você já tem uma área tributária internalizada, ela com certeza também vai dar sequência com base nisso, né? Então, de novo, ele deixa claro que é uma análise gerada por IA, com base nas normas da reforma tributária, e ela não substitui o profissional especializado, né? Você pode baixar um PDF, você clica aqui, ele vai abrir para que você baixe um PDF e salve, se você assim o quiser. Se você não quiser, você vai depois deixar isso registrado aqui em documentos. Você pode seguir aqui, olha que bacana, para documentar. Você vai registrar essa decisão em 3 passos, ou você volta aqui e refaz a análise, muda a pergunta, aprofunda aqui os trechos consultados e assim por diante. Então, se você clica aqui em documentar, ele já abre para você aqui qual que é a verdade, ou seja, olha, nós somos lá em cima, ele colocou, olha, somos lucro real, né? E faturamos, se não me engano, eu coloquei lá 20 milhões
por ano, né? Depois, o que, que você teme que aconteça? Ah, eu temo, como está escrito aqui, perder créditos de IBS e não me adequar ao processo de compra. Vamos lá. Então, vamos colocar aqui, ó, perder créditos de IBS e não me adequar ao processo da RT como um todo, né? Escreve do seu jeito, com mais ou menos, quanto mais detalhado, melhor vai ser, né? E aí ele falava, antes que a IA gere o seu palpite, qual que era o seu palpite antes disso? Ah, eu achei que o impacto seria neutro, porque nós somos supermercadistas, eu vou colocar assim. Lembra que isso aqui é só um exemplo, tá? Achava que o impacto da reforma seria neutro, né? Por sermos uma empresa de varejo. Pode escrever lá qualquer coisa. Você dá aqui, então, qual que é o próximo, né? E ele fala que, olha, será registrado, né, a sua pergunta mais análise, o contexto e preocupações declarados, o seu palpite, a sua decisão e um bloqueio regulatório ativo, que é imutável e defensável perante o fisco. Então, você clica aqui embaixo, registrar a análise, né, para que ele possa, então, dar prosseguimento, né? E com isso, a gente vê aqui que ele vai gerar na sequência os documentos gerados pela sua consulta. Pessoal, essa foi uma visão geral do Orbis. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Então, voltem lá na tela principal, cadastrem, criem uma conta, façam um teste e vejam como, de fato, a plataforma pode ajudar você a melhor estruturar as suas decisões tributárias. Então, acesse orbis.tax.